Olá, irmãos, tudo bem? Estou trazendo um vídeo hoje e Deus querendo uma série ou minissérie de vídeos, dois, três, quatro, cinco, para não ficar um ou dois vídeos muito longo sobre a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que remete ao nosso Senhor vem com um bojo de muita, qual é a palavra? Muito sensacionalismo, às vezes muito legalismo, dificilmente vem puro, muita carnalidade, e não convém assim que seja assim para com os santos do Senhor, aqueles que se reúnem ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo da sua vontade e debaixo da sua autoridade. Agora, há dúvidas realmente legítimas por irmãos de coração puro e fé não fingida, mas que a consciência não está sã. Há algumas enfermidades quanto a esse assunto que é normal, dado a contaminação jogada sobre a Bíblia, né? As escrituras, ela é uma nascente de água pura e limpa, mas conforme ela vai andando, essa nascente, o homem vai contaminando essa nascente, o ser humano, as religiões, as pessoas. Conforme as suas vontades e predisposições, poucos querem andar na vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para os de coração puro e fé não fingida, eu vou trazer aqui então dois, três videozinhos, não muito longos, de 7 a 12 minutos cada um, acredito eu, sobre esse assunto, a ceia do nosso Senhor. É um assunto tão sério, irmãos, mais simples. Sim, simples, é um assunto simples, mas porém poluído, né? Nós temos que despoluir esse assunto. Mas é tão sério e a gente deve ter reverência a tudo que diz respeito ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor, não nós dele. Ele é nosso Senhor e a sua palavra reina sobre nós e não nós reinamos sobre a palavra como que manipulando ela. Não, não, não é assim. Daremos conta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fazem aproximadamente 11 anos que eu não tomo a ceia do Senhor, dado ao respeito e a reverência que eu tenho para com a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não legalizando nada, né? Mas também não espiritualizando nada e muito menos carnalizando este assunto. Vamos para a simplicidade da palavra de Deus. Eu acredito que depois desses dois, três vídeos, os irmãos vão participar da ceia do Senhor com alegria e singeleza, com simplicidade e pureza de coração, partindo do pão, comendo do pão que representa o corpo e bebendo do cálice que representa o sangue. E alguns irmãos dizem que não precisa mais da ceia, estão carnais, na sua carnal compreensão, que hoje a gente não toma, não participa mais da ceia. O Senhor Jesus cumpriu a Páscoa, né? Que foi a ceia que o Senhor Jesus participou. São carnais compreensão, irmãos. Se você já está certo, você tem certeza, tipo, não, eu tenho certeza, o Senhor Jesus confirmou no meu espírito que a gente não precisa mais participar da ceia do Senhor. Então, para de assistir esse vídeo porque eu vou falar o contrário. Eu vou dizer que você está errado e você não precisa perder esse tempo, já que o Senhor já o revelou, né? Que a ceia é desnecessário hoje. Então, já pode parar de assistir o vídeo aí. Mas se você tem dúvida, você aprendeu assim, eu aprendi que não precisa mais, mas eu tenho dúvida, será que é o Espírito me incomodando? Então, talvez você está enfermo de consciência. Você não tem uma compreensão clara desse assunto, que é comum e normal. Então, se deu o trabalho de ouvir somente nas escrituras, somente lendo os textos, sem marabalismos, né? Sem enfeitar as escrituras, sem colocar um fundo ali atrás, com prédios caindo e não sei o que, não. Só a palavra de Deus, no espírito certo, adequado, né?
Então vamos compreender as escrituras referente a este assunto tão importante, que é a ceia do Senhor, irmãos. É um assunto importante. E muitos não fazem caso, nem buscam saber, não tomam a ceia faz tempo, então estão pouco ligando. São pessoas desconectadas com a consciência, não tem um temor do Senhor, uma referência. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Quando nós vamos num restaurante caro, irmãos, a gente não sai de casa, pega o nosso carro para ir lá comer feijão, arroz e um pedaço de bife. Se a gente come em casa, a gente sai lá para usufruir de todo o ambiente, né? A gente olha bem o buffet, pega tudo que a gente gosta, come, depois dá uma procurada, vê se tem uma sobremesa, um cafezinho, depois fica ali curtindo o ambiente, as imagens, os retratos. Irmãos, o Senhor Jesus é tudo que nós temos. Eu quero extrair tudo que Ele tem para mim. E a ceia é algo importante, que Ele nos convida a cear. Nos convida, sim, eu estou afirmando que Ele nos convida a cear. Você tem certeza que não? Não perca tempo, né? Não perca tempo. Muitos canais, quando algum irmão vem trazendo alguma coisa que o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito certo, nas Escrituras já me revelou, está errado, eu já paro o vídeo e saio dali, não dou continuidade ao vídeo. Porque o tempo é curto, irmãos, o tempo é curto. Eu não tenho redes sociais, não tenho canais de entretenimento, não assisto nada a não ser a palavra de Deus. Só isso que eu assisto no YouTube. Nem vídeos de trabalho relacionado à profissão eu estou assistindo mais. Algum assunto relacionado à geopolítica, referente à volta do Senhor Jesus. Nada mais do que isso. Sei como as pessoas têm tempo para tanta coisa, mas, né, são mais habilidosos. Quem é habilidoso gerencia melhor o tempo, né, irmãos? Também acontece isso. Mas vamos lá para Lucas, capítulo de número 20. Lucas, capítulo 22, irmãos. Lucas 22. Então, eu vou ler dois textos aqui sobre a ceia do Senhor. Eu vou ler o texto, irmãos. Vamos ler o texto, como as escrituras nos orientam, né? Lucas 22, verso 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que preparamos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro da água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo que será dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele convida os apóstolos para a Páscoa. Eu não vou trazer aqui os elementos judaicos, porque alguns irmãos querem fazer da ceia do Senhor a Páscoa. Então trazem lá os 4 cálices, lá de Êxodo, né? Como diz lá em Êxodo, traz todo o cerimonial da Páscoa lá mencionada. E bebe os 4 cálices, cada um na sua ordem, conforme as festas, etc. Não vou trazer nada disso aqui, irmãos. Apenas a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus celebrou todos esses eventos aí, está correto, que alguns fazem a ceia do Senhor seguindo toda essa ordem pascual do Velho Testamento, né?
Mas o que eu quero me atentar é no versículo de número 18. Porque vos digo que já não beberei mais do fruto da vide, até que venha o Rei de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, e deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Aqui o Senhor Jesus, ele cometeu uma heresia na Páscoa. Ele tomou os cálices pascuais, né, como alguns, vou chamar de irmãos, não posso dizer que não são, não os conheço, né, fazem, mas depois ele instituiu algo novo, que seria uma blasfêmia no judaísmo, que é dizer que o pão é a sua própria carne e que estariam comendo a sua própria carne. E o cálice era o seu próprio sangue, bebendo ali o seu próprio sangue. Isso seria uma heresia. Então o Senhor está comendo da Páscoa, com todos os rituais que não estão sendo mencionados aqui, porque os judeus já sabiam qual era. O Senhor não tinha o interesse aqui de mencionar todos os rituais pascuais, que quando os irmãos vão celebrar a Páscoa, a ceia, alguns irmãos, né, eles voltam lá no Velho Testamento e trazem todos os rituais, mas o Senhor Jesus não fez questão de trazer os rituais aqui. Por que será? Só que ele institui algo novo que não tinha na Páscoa, que é o seu corpo e o seu sangue, para comermos e bebermos do seu corpo e do seu sangue. Ele institui algo novo. Então eu quero abrir Mateus capítulo 26. Então a Páscoa ela vai ser mencionada nos evangelhos, não só em Lucas, que eu li, também não só em Mateus, mas eu vou ler só esses dois. Mateus 20, capítulo de número 26. Verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os seus discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade de um certo homem, dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhes: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que come comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, mestre? E ele disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, enquanto eles comiam o quê? A Páscoa. Todos os rituais, que eu não vou adentrar para não esticar o vídeo aqui, né? Todo o cerimonial pascual, eles estavam cumprindo ali. Mas agora Jesus ele não menciona os detalhes desse ritual, porque era irrelevante para eles. Mas para nós que íamos ler isso aqui depois, os gentios, ele traz o que é importante. O que é importante? Dentro de cada cultura, aonde o apóstolo Paulo vai levar o evangelho da graça, a traição e a ceia do Senhor. Então ele institui a sua ceia ao terminar a Páscoa. Lá no outro evangelho, ele diz que não beberia mais do fruto da vida até a implantação do seu reino, que é o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra. Mas fica para um outro assunto. Então, o que ele deixa aqui para nós sabermos, o que ele menciona aqui? A traição e um ato, um acréscimo cerimonial, vamos dizer assim, de elementos, acrescido ali, que não tinha na Páscoa, que seria considerado pelos judeus uma heresia, mas não estava ali os judeus, só estavam os 12
discípulos dele, os amigos dele. Eu não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Comei deste pão, que é o meu corpo, e bebei deste cálice, que é o meu sangue, derramado em favor de vós. Então, ele menciona a traição e esses elementos que perpetuariam a ceia do Senhor. Bom, vamos continuar o texto. E digo-vos que desde agora não beberei mais desse fruto da vide, até aquele dia que eu beba novamente convosco no reino do meu Pai, que é o reino milenar. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus ia tomar aquele cálice, posteriormente ele seria morto, ele não beberia mais. Nós beberíamos em memória dele e comeríamos em memória dele a ceia do Senhor, até que ele volte para nós fazermos essa refeição com ele. Então nós vamos estar fazendo a ceia do Senhor em memória dele até que ele volte, aguardando para quando ele voltar, com alegria nós participarmos com ele. Bom, então eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia em Coríntios, capítulo de número 11, aonde a ceia do Senhor ela vai ser estendido para os gentios. Mas vai ser só tirado dela o que o Senhor Jesus quer que nós venhamos a praticar em memória dele. Nada de festa de Páscoa, isso não vai ser mais mencionado mais. Ali ela só foi mencionada, ela não foi especificada, porque era indiferente. O que o Senhor Jesus queria deixar claro era a traição e a instituição do seu corpo e do seu sangue em memória dele, claro que figurado e representativo, né? Então vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 11. Verso de número 17. Nisso, porém, quando vos digo, não vos louvo, porquanto vos ajunteis não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajunteis na igreja, agora não é mais a Páscoa judaica para os judeus, com todos os seus cerimoniais, é um ajuntamento na igreja gentílica, que não conhece nada daquilo. E o Senhor nem faz questão que a igreja entenda o passo a passo do cerimonial pascual. Por quê? Porque o cerimonial pascual, iniciado lá no livro de Êxodo, que significa saída, é uma tipologia, uma sombra, é um GPS que aponta o endereço certo, que é Cristo. Ora, chegando no endereço certo, que é Cristo, nós podemos desligar o GPS, porque nós já estamos no endereço. A partir de agora a gente caminha com o Senhor Jesus. Então todo aquele cerimonial pascual apontava o sacrifício do cordeiro imolado, a ovelha, o cordeiro, né, o animal, representava o Senhor Jesus Cristo, que ia ser imolado. Então tudo aquele cada fração e cada ato cerimonial ali, e cada elemento ali especificado, ele apontava algo sobre a figura do Senhor Jesus Cristo. Agora nós já estamos nela. Então o apóstolo Paulo, ele vai trazer a ceia do Senhor, mas não pascual. Ele vai trazer só os elementos acrescidos pelo Senhor, que é a traição. Creio que ele vai falar aqui, se não falar, fica para um outro vídeo, em outros textos, mas acho que nesse ele já fala também. E a traição e o corpo e o sangue de Cristo. Vamos lá. Nisso, porém, que vos digo, não vos louvo, porquanto vos ajuntei não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor? Então, os irmãos se ajuntam na igreja para comer a ceia do Senhor. E há heresia na igreja. Isso o apóstolo Paulo, ele não louva a igreja. Isso é uma vergonha para a igreja, irmãos. Então, os irmãos se ajuntam para a ceia do Senhor, que o Senhor estipulou, depois de comer, estavam comendo a Páscoa, ele estipulou algo novo, que era só a ceia, e a igreja dá continuidade à ceia do Senhor, conforme o apóstolo Paulo, apóstolo enviado para os gentios, para levantar ali o novo nascimento, pregar o evangelho do novo nascimento, da graça, né? O evangelho do reino foi suspenso, o Senhor Jesus vai voltar e reinar por 1000 anos aqui na terra. Então agora a igreja dá continuidade à ceia do Senhor. Porquanto, verso 20, de sorte que quando vos ajuntei num lugar, não é para comer a ceia do Senhor?
porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm? Que direi, pois, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então a ceia do Senhor, irmãos, ela é um momento de refeição, é um almoço, é uma janta conforme a cultura de cada país, nada relacionado à cultura judaica, aonde o quê? O Senhor Jesus orientou os apóstolos a fazer o ritual judaico daquela cultura. Nós fizemos um almoço, nós fizemos uma janta e continuamos os elementos acrescidos, que é a ceia do Senhor, que para eles, os judeus, seria heresia, porque jamais alguém falaria em comer a própria carne sem ser apedrejado, vamos dizer assim. E muitas vezes o Senhor mencionou isso e foi duramente criticado pelos judeus, né? Bom, então, nessa refeição que é a ceia do Senhor, que cada país tem ali seus alimentos, né, oferecidos nessa ceia para o Senhor, vai ter os elementos que é o pão e o vinho. Só que alguns irmãos chegavam e se embriagavam, sendo bêbados, outros comiam demais, aí chegava o irmão mais pobre, ficava constrangido porque tinha pouco, estavam andando na sua forma carnal, irmãos. Que vergonha, irmãos. Não discernindo ali o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Bom, continua o texto. Não tendes porventura casa para comer e beber, ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais que nada tende. Que vos direis? Louvar-vos-eis? Não, nisso eu não posso louvar-vos, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, o que Paulo recebeu do Senhor? Ide num lugar e me preparai a Páscoa? Com todos os elementos pascuais? Não, não foi isso que ele recebeu. Vamos ver o que ele recebeu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, olha, traz menção à traição, que nós temos que lembrar que o Senhor Jesus foi traído, e ele tem sido traído até hoje, né? Então ele traz a menção da traição, tomou o pão. E o que o Senhor Jesus fez na noite que ele foi traído? Ele comemorou a Páscoa ali, a última Páscoa, até que ele volte no reino milenar. A última Páscoa com os judeus. Mas ele instituiu a ceia, que é comer da sua carne, tipificado, né? Obviamente, uma tipologia no pão, e beber do seu sangue, ser um com ele, tipificado no vinho. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo recebeu do Senhor e ensinou para a igreja. O quê? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nada de Páscoa, dos 4 cálices, do cordeiro imolado, nada de todos os cerimoniais ali presentes. Nada disso. Ele diz para a igreja o que o Senhor Jesus acrescentou na Páscoa, que é a sua ceia. É dali para frente que a igreja continua. O que eu recebi do Senhor, eu vos dou. Quando eu morrer, vocês passam para os irmãos, e assim sucessivamente. Sempre faço isso em memória do Senhor. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Abre aspas aqui, heresia que o Senhor Jesus acrescentou no momento da festa de Páscoa, que tinham várias festas, né? Os judeus, festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, né? E o Senhor Jesus celebrou a Páscoa e acrescentou algo que os apóstolos iam ter que fazer depois da sua morte e ressurreição e ascensão aos céus, no início da igreja, na instituição da igreja, que é Atos capítulo 2. Então eles iam continuar a ceia do Senhor, que ele instituiu lá. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo. Então nós lemos lá que o Senhor Jesus, depois de cear, tomou o cálice e acrescentou algo novo, um cálice novo, além dos 4 já presentes, né? Tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Não tinha Novo Testamento, só tinha o Velho. Então nós temos a Páscoa, Velho Testamento, que aponta para o Cordeiro já veio,
Podemos desligar o GPS, podemos desligar a Páscoa, já estamos no Cordeiro, já estamos agora no Novo Testamento. Agora vamos continuar o Novo Testamento. E no Novo Testamento, nós continuamos o que o Senhor Jesus acrescentou à Páscoa, que é lembrando da sua morte, lembrando dele ser traído, ser morto pelos nossos pecados, comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue, em memória dele, sendo um com ele, para se cumprir a sua oração sacerdotal de João capítulo 17, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um, né? Tomou o cálice dizendo, este é o caso do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Então, toda vez que nós nos reunirmos para comer o cálice, o pão e beber o cálice, nós estamos anunciando a volta do Senhor. Quando que a gente para de fazer isso? Ora, é só ler o texto. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Então nós vamos comer o pão e beber o cálice que o Senhor instituiu na Páscoa, para o quê? Para anunciar a morte do Senhor pelos nossos pecados. Ele foi traído, ele foi moído, ele foi sangrado pelos nossos pecados. E a gente vai lembrar isso até quando? Até que ele venha. Ele já veio? Não. Então a gente vai comer do pão com reverência, com temor do Senhor, beber do cálice com reverência, com temor do Senhor. A gente não vai se reunir para se embriagar. A gente não vai se reunir para ter o pecado da glutonaria, que é comer demais enquanto os outros irmãos passam necessidade. Não. A gente vai se reunir para lembrar do que o Senhor fez por nós. O que nós lemos lá em Mateus? E comendo do pão e bebendo do cálice, cantaram um hino e saíram. Então nós vamos comer do pão, beber do cálice, cantar hinos de gratidão ao Senhor, lembrando do que Ele fez por nós. Até quando, irmãos? Até que Ele venha. Está escrito aqui. Então os irmãos dizem, já terminou a ceia, não precisa mais. Onde está escrito isso, irmãos? A ceia é a Páscoa, se não fizer a Páscoa judaica, não sei o quê, meus irmãos, não é isso, não. Isso é carnalidade incutida ali. E alguns irmãos de coração puro e fé não fingida aprendem dessa forma, estão com a mente enferma. Mas como o coração é puro e a fé não é fingida, o Senhor vai clarear a mente, vai curar a mente, dando a explicação correta. Então nós partimos o pão e comemos. Nós bebemos do cálice em memória do Senhor. Cantamos hinos, adoramos a Deus para lembrar o que Ele fez por nós. Ele foi traído, moído, sangrado por nós, para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados. Fizemos isso. Até quando? Até Ele voltar, meus irmãos. 12 minutos eu falei, né? Deu 28 minutos. Continuamos então nos próximos vídeos, irmãos, para os que amam ao Senhor e querem mais e mais do Senhor. Estão recebendo, irmãos. Deus abençoe a todos nós.